e relaxar em uma rede com uma vista privilegiada. Agora também com pizzaria para vocês. Peça sua pizza através do telefone 4693-3351 ou pelo WhatsApp 97252-2474. Venha fazer uma visita. Estrada Teodoro Garijo, número 600, no bairro Itapetí do Salto. Aberto sexta, sábado, domingo e feriados. Restaurante e pizzaria Sabor da Roça. Esse tem sabor até no nome. Mega FM. Voltamos a apresentar programa Visão Cristã. Olá, estamos de volta com o programa Visão Cristã. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Nesta manhã gloriosa, 7 de outubro, aqui em Guararema, estaremos ministrando a palavra do Senhor em Salmos, capítulo 139, a partir do versículo 1. E o tema desta mensagem é Sempre na Sua Presença. Salmos 139, a partir do versículo 1, diz a palavra: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Amados, não dá para esconder, não dá para fugir, porque sempre estamos na presença de Deus. Sempre estamos sob o seu olhar, sob a sua vigilância, sob o seu controle, sobre a sua onisciência e sobre a sua onipresença. Ele vê cada uma das nossas ações, cada uma das nossas atitudes. Ele vê cada um dos nossos movimentos aqui nesta terra. Na sua onisciência, Ele sabe de antemão o que pensamos, antes de falarmos, antes de agirmos, antes de tomarmos posição. Ele, o Senhor, já conhece os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos nem sempre são de acordo com a vontade dEle para as nossas vidas. Porque a vontade do Senhor, ela é perfeita, agradável e boa. E por muitas vezes a nossa vontade não é perfeita, nem é agradável e nem é boa. Às vezes são pensamentos distorcidos das verdades bíblicas. Às vezes são pensamentos distorcidos das palavras e dos ensinamentos que o Senhor nos dá, que o Senhor nos conduz. São pensamentos maus, egocêntricos e pecaminosos. Deus conhece o desígnio do nosso coração. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração. Ele já sabe o que nós vamos fazer no minuto seguinte. Agora são 11 horas e 34 minutos. O Senhor já sabe o que eu vou fazer, o que você vai fazer quando for 11 horas e 35 minutos. Ele conhece o nosso coração com profundidade. Ele conhece e sabe que nem sempre estamos alinhados com Ele, com o seu coração. Amados, nós temos uma necessidade urgente de pedirmos socorro a Deus,
de nos alinharmos com Ele, alinharmos a nossa vida, a nossa conduta, o nosso agir, o nosso ir e vir com as vontades de Deus, com aquilo que Ele nos pede, com aquilo que Ele nos ensina através das Sagradas Escrituras. E o que nós temos feito em nossas vidas? O que nós temos feito com as nossas vidas acreditando que Deus não está no controle? Porque quando nós fazemos coisas fora da vontade de Deus, quando nós fazemos coisas fora dos ensinamentos bíblicos, dá-se a impressão, ou passamos esta impressão, de que Deus não está no controle daquilo que estamos fazendo. Que Deus não está no controle da minha vontade e da sua vontade. Queridos, eu quero dizer para você nesta manhã que Deus nos conhece muito mais do que a nós mesmos, do que nós mesmos nos conhecemos. Nós não conhecemos os nossos pensamentos daqui a uma semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Deus conhece. Nós mudamos os nossos pensamentos, nós mudamos os nossos projetos, nós mudamos inclusive as nossas decisões de hoje. Toda manhã, quando nós acordamos, amados, nós temos um grande desafio pela frente. Acreditarmos em Deus e em toda a soberania sobre nós e sobre toda a criação. É o nosso desafio diário. De eu me levantar acreditando na soberania de Deus, no controle de Deus, na vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Você já parou para pensar que Deus tem o controle sobre todo o universo? Não é sobre toda a terra, é sobre todo o universo. Sobre o nascer e sobre o pôr do sol. Naquela hora determinada que nós assistimos todas as manhãs e todas as tardes. Sobre todas as estações, as 4 estações do ano, que mudam o clima, que mudam o comportamento da natureza a cada 3 meses, por todas as partes da terra, em determinados lugares, com exatidão num único dia. Impressionante isso. Que Ele tem o controle sobre a vida e a morte. Para todos nós, independentemente de sermos ricos, pobres, novos ou velhos. O controle da vida, o controle da morte está nas mãos de Deus. É Ele que controla, é Ele que tem o poder. Por isso, nós deveríamos clamar pela sua misericórdia. Pela sua misericórdia sobre as nossas vidas todas as manhãs. Antes de nós entrarmos nas atividades daquele dia, de um novo dia, deveríamos sempre clamar ao Senhor. Seria uma boa ideia dizer a nós mesmos que o Senhor nos conhece, nos sonda, e que estará conosco o dia inteiro, em todos os momentos, em todas as nossas ações. E que podemos falar com Ele em qualquer momento como filho, como um filho amado. E Ele nos ouvirá como um pai que ama, em todas as nossas petições, em todos os momentos em que nós o buscarmos. Devemos clamar ao Senhor
para que possamos entender as nossas ações e se elas de fato estão agradando a Ele. Quero perguntar para você agora, meu querido ouvinte. Quero te fazer essa pergunta clássica, básica. Como está a sua relação com Deus? Como está a sua relação com Jesus? Como está a sua família? A sua esposa, os seus filhos? Seu marido? Seus filhos? Como está a relação da sua família com Deus? Devemos clamar ao Senhor por isso, pela nossa família, pelos nossos filhos, e entender que o agir de Deus sobre eles podem transformá-los. E eu creio que os resultados seriam bem mais produtivos se assim nós agíssemos, se assim nós fizéssemos. Que teríamos melhores resultados na nossa sociedade. Amém? Como temos vivido diante de Deus nesses dias? Como temos vivido nesses momentos onde as redes sociais são tão intensas? É o WhatsApp, Face, Twitter, Telegram e etc. Como nós temos nos comportado diante de Deus, diante destas redes que nos consomem diariamente? Você tem tido um tempo para se lembrar de Deus? Amados, quando nós entramos nas redes sociais, nós ficamos ali um tempão, vendo tudo que acontece no mundo. E é divulgado. Tudo aquilo que acontece e é divulgado, nós nos atentamos ali a todas as mazelas, a todas as distorções. Mas também podemos extrair coisas úteis, que nos ajudam a crescer no conhecimento, na percepção e na grandeza de Deus, em todos os segmentos. Também podemos. Amados, às vezes nós não nos conseguimos, ou não conseguimos nos controlar. E entramos de cabeça nos meios de comunicação, na tecnologia, na informação midiática, e nos esquecemos de Deus. Eu tenho percebido, eu tenho notado nos últimos tempos que nós temos trocado Deus por um segmento de tecnologia. Creio que devido à minha idade, hoje eu tenho 68 anos, sou de uma geração passada e não tenho tanta habilidade com tecnologia como os mais jovens, os menos de 40 têm. Mas percebo que no passado, quando não existiam as redes sociais, quando não existia a internet, quando nós tínhamos algumas dificuldades, nós buscávamos conselho nas pessoas mais velhas, nós buscávamos conselho no pastor, nós buscávamos conselhos em Deus. Nós íamos para os montes, entrávamos em oração, fazíamos uma campanha de oração para termos respostas de Deus para uma causa, para uma situação que nós estávamos vivendo, para uma dificuldade
que nós estávamos vivendo naquele momento. Quando tínhamos alguma dificuldade em afazeres domésticos, nós procurávamos pessoas mais velhas, pessoas que já tinham experiência com aquilo que nós estávamos tendo necessidades de aprendizado ou de fazer, e através dessa forma nós tínhamos uma interação social maior com as pessoas e com Deus. E hoje nós estamos perdendo, ou já perdemos, essa geração mais jovem perdeu esta conexão. Quando eles têm uma dificuldade, eles buscam o Google. O Google responde. O Google orienta. O Google dá resposta. Não buscamos Deus. Não buscamos conselho com as pessoas mais velhas, com experiência naquela determinada área. Por muitas vezes, amados, nós não conseguimos nos controlar e vamos diretamente lá. Até mesmo eu, que sou de uma geração que não vivia essa experiência dos jovens de hoje, por muitas vezes me pego buscando alternativas. Não que isso seja errado, não estou dizendo isso, meu querido. O que eu estou dizendo é que não devemos substituir Deus. Eu creio que hoje o Google tem respostas muito mais eficientes do que algumas pessoas experientes que não conseguiam comunicar as suas experiências para nós. Mas em relação a Deus, não, porque Deus é o Deus que sabe de tudo. Ele está nos vendo, Ele tem o conhecimento de tudo que nós estamos fazendo. E de que nem tudo que nós estamos fazendo está certo. Nem tudo que nós ouvimos e recebemos do Google está certo. Nós precisamos mudar isso. Mas nós não conseguimos mudar isso sozinho, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de conselho. Nós precisamos de temor ao Senhor, como disse o texto que nós lemos. Temor diante de Deus. Respeito diante de Deus. Entendendo que Deus está no controle do Google e das redes sociais. Deus está no controle de tudo. Agora, se eu tenho esse entendimento de que Deus está no controle de tudo, quanto tempo da minha vida eu tenho dedicado a Deus nas minhas ocupações diárias? Para ter um diálogo com Ele, uma oração, um tempo com Ele. Você já parou para pensar nisso? Que por muitas vezes, meus amados, nós passamos um dia inteiro, 24 horas, envolvido com os nossos afazeres, envolvidos com as redes sociais, e não oramos. Não dedicamos um tempo ao Criador de todas essas coisas. Não dedicamos um tempo àquele que tem o controle de todas essas coisas. Meus queridos, isso é muito preocupante. Nós podemos mudar isso. E nós somos chamados a mudar isso. Eu não quero que você passe um dia todinho ocupado com os seus afazeres, ocupado com o Google, ocupado com as redes sociais, e no final do dia, lá pela 00:05, 00:10, quando você vai se deitar, você encosta na beirada da sua cama, se propõe a fazer uma oração antes de dormir e não consegue orar 2 minutos porque abre um bocão, né, um bocejo sem fim, uma sonolência sem fim, e você desiste da oração, se deita e dorme. No outro dia, quando o relógio do seu celular toca, você desliga o relógio e liga o WhatsApp para saber
notícias do seu trabalho, notícias das pessoas da família ou coisa assim, já buscando uma interação social, se esquecendo de Deus, do Deus que te deu a vida naquele dia. Amados, nós precisamos mudar isso. Nós podemos usar a tecnologia para nos auxiliar em tudo que nós estamos fazendo. Como, por exemplo, colocarmos o nosso inseparável celular para despertar 3 vezes ao dia, em horários pré-estabelecidos por nós, para nós dedicarmos um tempo para falarmos com o Senhor nosso Deus. Olha que bacana. Você pega a sua agenda, o seu dia, e vou separar 5 minutos na parte da manhã, 5 minutos na parte da tarde, 5 minutos na parte da noite, e nesses 15 minutos eu vou falar com Deus, vou falar com meu Pai. Eu vou viver uma experiência de filho durante as 24 horas, mas eu vou dedicar 15 minutos de uma conversa com alguém mais experiente do que eu, meu Pai. E a hora que o relógio desperta, eu paro e falo com Ele. Oro. Ah, pastor Daniel, mas eu não sei orar, eu não sei, é muita correria. Meu querido, minha querida, pare esses 5 minutos e fale com Deus assim: Senhor, o Senhor é o meu Deus. E eu entendo isso, aceito isso e me proponho a te ouvir. Eu estou um pouco confuso com os meus afazeres. Tem coisas que eu não estou acertando. Tem coisas que eu estou fazendo primeiro quando deveria ser por último. Tem coisas que eu estou fazendo por último que deveria ser primeiro. Mas o Senhor é o meu Pai. E eu quero uma orientação do Senhor, como eu devo agir nesse dia. Essa é a sua oração da manhã. Então me ajuda, Senhor, a agir durante esse dia, para que eu seja produtivo e te agrade nas minhas decisões. Amém. Você percebe, meu querido ouvinte, que eu não gastei mais do que 2 minutos, talvez, para falar com meu Pai e expor a Ele e colocar para Ele como está o meu coração nesse dia, nesta manhã. Logo mais à tarde, você dedica mais 5 minutos, bota teu reloginho aí, bota seu celular para despertar esse aparelhinho, esse 6º dedo que não sai da sua mão, bota ele para despertar. 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, tira 5 minutos, sai do seu ambiente de conflitos, entra na sua sala, no seu quarto, no banheiro, ou num lugar onde você possa chegar lá e dizer: Pai, esse tempo é o meu tempo contigo. Olha, eu já fiz isso, aquilo outro, já tomei essa e aquela decisão, foi boa. Eu estou feliz porque estou falando contigo. E agora, nessa parte da tarde, Senhor, eu quero te agradecer porque amanhã foi boa, foi produtiva. Eu senti a sua presença, eu senti as suas orientações aqui na minha mente. Eu senti o seu amor colado ao meu coração. Eu senti o seu Espírito Santo falando ao meu espírito. E eu quero te agradecer, meu Deus. E que essa tarde eu possa continuar conectado contigo, te buscando. E se houver alguma situação conflitante, Senhor, eu volto a falar contigo, porque o Senhor é o meu Pai. Amém? Amém? Você entendeu isso, meu querido ouvinte? Simples, fácil. E de um amplo relacionamento com aquele que te criou, com aquele que te ama, com aquele que é o teu pai, com aquele que te vê como filho, como filha. Amém? Estamos finalizando o dia. Não deixe para 00:04, não. Para 00:10. Para aquele momento em que você já esgotou todas as suas forças e o seu tempo. Não. Marque lá pelas 9 horas da noite. 21, 22. Bota teu reloginho despertar lá para dizer:
Pai, obrigado por esse dia maravilhoso, onde foi produtivo, tanto na minha área de trabalho, como na minha área familiar, tanto também na minha área espiritual, porque eu pude falar com o Senhor logo pela manhã, falei à tarde, estou falando agora para te agradecer. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Percebe? Não foi difícil. Eu tive 3 momentos de relacionamento com o meu Deus, usando inclusive a tecnologia que Ele nos deu, estabelecendo esse tempo de dedicação, falando com o meu Pai. Amados, Pai é experiência. Pai é amor. Pai é cuidado. Nós temos horários para tomar café, nós temos horário para almoçar, nós temos horário para trabalhar, nós temos horário para jantar, nós temos horário para ficar horas nas redes sociais ouvindo e vendo coisas absurdas até, mas não temos um horário pré-estabelecido para falar com o nosso Pai. Faça isso. Vai ser bom para você. Vai ser bom para o seu relacionamento com Deus. Vai ser bom para o seu relacionamento com a sua família. E vai ser bom para o seu relacionamento no seu trabalho. Porque você estará sempre orientado pelo Pai, em espírito. O Espírito de Deus conectado ao seu espírito, te orientando na família, na sociedade e no trabalho. Isso vai te produzir saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Amém? Entende isso? Não podemos, amados, nos esquecer que nós temos um dia de 24 horas e que essas 24 horas estão debaixo do olhar atento de Deus. Ele não descuida de nós nessas 24 horas, não. Então eu creio que se nós dedicássemos alguns minutos destas 24 horas a Ele, nós teríamos momentos de melhor qualidade de vida diante dEle. Entende isso? As nossas vidas sofreriam uma verdadeira revolução se agíssemos na perspectiva de que Deus está nos vendo a todo minuto e nós estamos tendo um relacionamento com Ele em alguns minutos. Em alguns minutos nós nos voltamos para Ele, demonstrando a nossa preocupação do nosso relacionamento com Ele, demonstrando a nossa preocupação da presença dEle na nossa vida naquele momento, nas nossas ações, por menores que elas sejam. Estou preocupado com a ação de Deus, com a presença dEle aqui comigo. Amém? Todas as nossas ações, todos os resultados seriam de fatos diferentes. Seriam realmente diferentes se nós tivéssemos esta percepção, se nós assumíssemos esse compromisso em nós mesmos, o de dedicar esses 3 tempos da nossa vida para estarmos falando com o Pai, para estarmos falando com Deus. Seria uma atitude fundamental em nossa vida diária. Seria uma atitude fundamental e das mais sérias que tomaríamos em nossas vidas. Posicionamento diante do Criador. Nós precisamos, amados, dar mais atenção para isso. Pois podemos estar desagradando a Deus e ainda continuar a desagradá-lo se nós continuarmos agindo como estamos agindo. Então a minha proposta nesta manhã é: tenha este tempo de qualidade com Deus. Separe esse tempo de qualidade com Deus e seja uma pessoa bem relacionada com Ele
e com a sociedade, com o mundo onde você está inserido, com o mundo onde você vive. Amém? Que tenha uma semana abençoada, que Deus te abençoe poderosamente nesta semana e até a segunda-feira próxima, se Deus assim o permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus.